esquema. Beleza. Então, bora lá. Bora, senhores. Vambora. Então, será o nosso primeiro vídeo do Nosso trio. O vídeo de Vamos. boas-vindas, né, aos Três Mosqueteiros sem D'Artagnan, dia 6/8. Vamos começar aqui essa jornada, esse bate-papo, essa conversa entre homens, falando de assuntos diversos, seja política, seja comportamento humano, seja autoconhecimento, seja o que for. O que todo que mundo estiver falando, a gente tiver, fala. Exato. o que tiver em pauta, Qual que é a pauta do dia ou da semana ou enfim, do momento? Traremos aqui com outros olhares, outras perspectivas. Então, vamos lá. E aí, eu abri aqui. Abri três canais diferentes aqui. Abri CNN, UOL e G1. Tá, beleza. Vamos embaralhar e vamos ver o que é. A gente tem aqui, sorteio. logo de manchete, né? Que é Hugo Mota convocando sessão, porque os deputados invadiram a Câmara, né? Não deixa ninguém fazer nada. No UOL, fala do papai Lula descartando retalhar tarifa. E no G1 também fala, de novo, do motim no Senado. Os dois, ó, CNN e G1 falando do motim e só o UOL destoando. Eles querem falar de um assunto um pouquinho diferente, né? Quer falar diferente. Então, e aí, senhores, como ficamos? São pautas muito boas, mas pensando, se a gente for pensar que também é fresco, está acontecendo aí nesses dias aí, essa questão que ocorreu aí nos últimos dias aí de tratando-se de homem de comportamento humano, dessa questão aí da agressão que teve aí, né, de um cidadão, de um sujeito que agrediu a sua consorte, namorada, noiva, esposa, não sei direito o que que é isso aí, Parceira, parceira. parceira. Boa. Agride namorada, né? Se nós começar a Na falar verdade. dos senadores, do nosso querido presidente, do nosso STF, com a Ó, primeira, capaz da gente já ser, nós né? vamos ser Ser bloqueados na primeira derrubado. No conversa. primeiro, na largada, né? Cara, Canal dava até para fazer bloqueado. dava para fazer uma constelação com esse assunto, mas Com vamos seguir para uma certeza. outra pauta. Eu acho que precisa tomar um pouco mais de corpo, né, para a gente Não, poder não falar um vamos ser pouco mais, chutados logo na primeira. as pessoas nos conhecerem um pouco mais, né? E acho que daí a gente consegue. Então vamos da agressão. Isso aí. Vamos do agressor. Até E aí porque está no falando do. X, no Vamos X, lá. o tópico do é cadeia. É cadeia pelo assunto anterior e não por este assunto da agressão. Aham. Né? É cadeia por causa da política. Aqui. Então, aqui, nessa semana teve bastante tipo de agressão. Vocês falam do fisiculturista, né? Isso, até onde eu vi, né? Porque é o tipo de notícia que chega pra gente, né? Mesmo que a gente não busque ou não esteja de alguma forma conectado com esse tipo de coisa, mas acaba chegando, né? Porque é algo assim. É estarrecedor, né? Não tem nem o que dizer para esse tipo de situação, né? Qualquer tipo de Você agressão sabe que. assim descabida, Você sabe, não. você sabe que o uso de hormônio, né, principalmente para esses casos de fisiculturistas, dependendo do hormônio que ele usa, esse hormônio ele pode mudar o comportamento dele e ele se torna mais agressivo.
é o famoso trembolona. Uhum, Trembolona é um tipo de hormônio que eles usam e ele afeta muito o aspecto mental do cara. Ele uhum. fica muito agressivo. E talvez nem perceba, né? Porque como provavelmente deve ser algo gradativo, que conforme a pessoa vá consumindo, não sou médico, não sou especialista no assunto, mas imaginando, né, reação medicamentosa, né, de compostos de longa duração, média duração, ele vai aos poucos, vai, né, tendo a sua ação. E talvez seja algo gradativo que aos poucos a pessoa vá mudando e não ela por si não se perceba, né? Quem vai perceber vai ser o entorno, né? Sim, até porque o hormônio ele vai agindo, a pessoa não tem mais a noção do sentimento, né? Ele não tem, o sentimento vem como se fosse algo intrusivo, ele vem e faz, Uhum, não tem controle, né? O hormônio faz com que ele perca esse controle e tenha essas agressões exacerbadas. Isso já não é a primeira vez que acontece. Se a gente olha para os fisiculturistas ali dos anos 90, 80, 90, muitos deles, devido ao esteroide, que na época era utilizado, eles se matavam na porrada. Tem um caso famoso de um casal fisiculturista que o namorado espancou a mulher assim de tal forma que como se estivesse batendo em outro homem, né? Então, quando a gente fala de hormônio, o hormônio é algo muito complexo e quando ele depende, e o trembolona, eu não tenho a certeza, mas o trembolona não é um hormônio usado para ser humano, era um outro tipo de hormônio sintético, né? Uhum. Ele afeta mais ainda. Então, é bem complexo. Derivado da nandrolona. mas aí entra aquele ponto, né, galera? O quanto que isso, de certa forma, não está potencializando algo que já existe. Sim, isso não redime, não vai tirar, não redime o cara da ação, né? Um pouco. Que abri aqui para vamos dar informação Sim, claro. completa, né? Trembolona de uso Trembolona, veterinário, tá? ela vai atuar no eixo hipotálamo, hipófise e testículo, né? Então, na medida que age no hipotálamo e na hipófise, e vai acabar inibindo a produção de testosterona natural, Sim. né? E aí, na medida que age a nível de hipotálamo é onde a gente tem a percepção, é onde a gente recebe a informação no nosso cérebro, né? Então, a pessoa acaba perdendo essa noção da percepção. Mas, como foi dito, ah, não é só isso, porque Pois tem é. toda uma história atrás, né? Tanto que o hipotálamo aqui, ó, traz ele, uma das maiores, das funções do hipotálamo é o controle emocional. Uhum, Então, como ele tem uma inibição do hipotálamo, ele perde a noção de controle. Então, se a gente parar para olhar, ele é um cara que já tem um potencial agressor, né, na constituição dele, e aí quando ele usa do medicamento, não sei se é isso que ele usa, mas devido à agressão pode ser, tá? Potencializa isso, tira a razão dele, e aí ele só mostra aquilo que é potencial quem ele realmente é. Uhum. Talvez algum nível de agressividade que em algum nível tivesse, né, contida, tivesse sob controle, ou até não fosse percebida, né? Sim. E com isso foi apenas exponenciou a situação, o que torna, né, muito complexo isso, né? E aí essa parte eu não sei exato, mas é o tipo de medicamento que o cara chega na farmácia, pede igual Doril ou não? Ele tem que ter algum tipo Não, de, né? e esse que é o problema. E aí que tá o problema, porque o trembolona ele não é vendido, porque ele é um hormônio veterinário. Ele é Uhum, vendido, a maior parte das pessoas consegue no mercado negro. E não uhum, necessariamente são produtos fidedignos, a maior parte deles são falsificados. entendi. Então, aí você tem um índice maior ainda de problemas, né? Mas é um medicamento que dificilmente o cara vai conseguir.
O que ele vai conseguir ali na farmácia com o médico laudando ele é Deca, texto direto, algum outro tipo, mas a trembolona mesmo é bem difícil, cara. E aí a gente olha para isso, né, e vê que ali eu vi na notícia que é a ex-namorada, né? E aí tem que ver uma coisa que é a questão da dor, né? Se foi uma ex, possivelmente esse término tocou em uma ferida que conscientemente ele não conseguiu segurar a agressão. E fazendo uma leitura física, né, na medida que estruturalmente o cara é grande, é aquela coisa, o que é que ele está protegendo? Sim. O que é que ele está se defendendo? O que é que na história dele aconteceu para ele ter que ganhar massa muscular suficiente Para para se proteger essa emoção. proteger? E Porque, aí, querendo ou se ele não, teve que se pode. proteger, ele passou por, muito provavelmente, ele passou por um trauma. Na medida que ele faz o uso do medicamento, ele perde a percepção do emocional. Qualquer gatilho vira um canhão. Uhum. Sim. É, para chegar ao ponto, né, de uma mulher ou desestabilizou de certa forma que ele não conseguiu conter os seus impulsos, né? Agora, Se a gente olha para. Eu tenho, assim, olhando para o mercado fitness, tá? Eu trabalhei dentro do mercado fitness aí diretamente mais de 10 anos. Uma boa parte dos caras que usam de anabólicos para ter um corpo mais exuberante, um corpo mais forte, né, torneado, uma boa parte deles, não vou generalizar, mas uma boa parte tem uma insegurança muito grande por trás. Uma boa parte deles eram meninos que eram chacoteados, eram meninos que eram excluídos, eram meninos que tinham problemas ali no seu relacionamento com a sociedade, né, com o meio, e, e foram buscar na musculação uma forma de melhorar o físico para tentar compensar essa insegurança, e aí acaba partindo para esse tipo de uso, tá? Eu não generalizo porque tem os caras que competem, porque gostam, enfim, claro, claro. mas uma parte, boa parte desses caras vão para essa busca e aí lidar com isso, né? Você vê que hoje o número de brigas dentro de academia é grande. E quando você vai ver os caras brigando, não são pessoas comuns. São sempre caras que estão ali querendo um aspecto físico maior, e aí briga por aparelho, briga porque olhou para a mulher do outro, briga por qualquer coisa, né? Então você Falando vê que atrás nisso, daquela armadura existe uma insegurança, né? Sim. falando nisso, fazendo o link, foi no interior de Santa Catarina mês passado, eu acho, que na briga por aparelho, o cara saiu da academia, foi no carro, pegou o revólver, voltou para academia e atirou no cara. Não, mas que nível que as pessoas estão chegando, né? Ou seja, alguns, se a gente for pensar em valores, né? O que seria ali essa questão do aparelho? Ou seja, a questão não é a questão, né? É o que aquele momento está sendo a gota d'água para a pessoa ter esse transbordo comportamental, né? Porque é como se estivesse andando no limite, né? E acontece algo que, se for ver de uma banalidade, né? Se a gente for pensar, vamos pensar grosseiramente, pô, o cara, seja lá o que for, pô, vamos, né? Tava na fila do aparelho, foi lá alguém e furou a fila, passou na frente. Né? Porque pelo aparelho, a briga pelo aparelho só pode ser alguma coisa nesse sentido, né? Você tava ali esperando, alguém foi e passou sua frente, né? Ou seja, ou mudou o peso, né? Você tava fazendo com 50, o cara foi lá e colocou no 20, aí o outro ficou puto. Seja lá o que for, né? Mas assim,
é o nível, é algo assim que se a gente for pensar, né, racionalmente, é banal para ter esse desfecho, Uhum. né? Não que pegar uma arma e ir lá e atirar no outro é algo que, ok, não é isso, nunca é isso, né? Mas se a gente pensar o contexto como um todo, é complexo, né? Então, qual que é o nível de estresse que as pessoas não estão, né? Ou seja, o que Ó, limite é esse, né? para você ver, a gente está falando de um caso recente, dia 6. Tem um caso que foi no dia 1 em Santos. Teve um em Minas e um em Santos na mesma semana, né? Que uma médica é espancada pelo namorado fisiculturista, que nem consegue lembrar o crime. Ou seja, você vê que é, existe olhando para esse meio, tá? A busca pelo corpo perfeito, ele se torna uma doença. E ela tem Hum. nome. Ela se chama vigorexia, tá? Como mesmo a pessoa tem anorexia, a vigorexia é da mesma forma. A diferença é que ela não vai vomitar para ficar forte. Ela vai usar de várias coisas para ficar cada vez maior. E isso vai te levando para um outro lugar, que é um grau de narcisismo muito grande, onde eu me basto, eu olho no espelho e eu gosto dessa imagem, eu quero uma imagem melhor ainda, porque eu amo tanto essa imagem que, cara, ninguém mais pode destruir. E essa imposição do ser perfeito, ela deixa as pessoas num estado de estresse muito alto, porque é uma busca inalcançável. Eu nunca vou chegar naquele limite. Eu nunca vou chegar no corpo perfeito. Aí o cara olha para o lado, tem um cara maior que ele. Aí ele vai, sabe? Então vários fatores vão fazendo, porque tudo isso envolve uma insegurança muito grande, Uhum. mas tudo isso vai acumulando e o cara não tem válvula de escape. Porque onde era para ele ter uma válvula de escape, ele transformou em uma obrigação, em um objetivo gigantesco. Então, onde as pessoas vão ali para melhorar o corpo, por saúde, onde as pessoas vão ali para extravasar um pouco do dia, o cara tá lá se estressando no sentido mental, para chegar num lugar que, cara, pode ser que ele nem chegue. Porque o perfeito tá morto, né? Porque se tá perfeito, é Tá porque não morto? tá aqui, Sim, sim. né? E aí você olha, Né, quando a gente traz, né, pode falar. na visão onde nós três atuamos, né? Uma das visões que a gente, não, um dos campos que a gente atua, né? A busca pelo perfeito, né? Porque o perfeito ele já está morto. Você está olhando para a morte, né? Está buscando a morte, né? Então, o quanto você se utilizar o termo se dopar não é uma busca inconsciente pela morte. Ou você Sim, ou você utilizar medicamentos de uso veterinário, ah, tudo bem, todo mundo toma. Não, não, todo mundo toma não, né? É a diferença entre ser comum e ser normal. Sim, é comum em um meio específico as pessoas consumirem, mas não é normal. e tem uma coisa muito grande que as pessoas têm que parar de confundir, que é o atleta da pessoa comum, tá? É, hoje, quando a gente olha para um cara que compete, o uso de anabólicos, de medicamentos e o estilo de vida que o cara leva para competir é algo surreal, é algo absurdo. Mas o cara que é atleta, ele entende que é um período. E se você olhar a parte do ano, o cara tá barrigudo. Sim. Tá barrigudo, né? Porque ele tem um acompanhamento, ele tem uma ciclagem, ele tem as dosagens, ele sabe quando ele vai competir. Então, existe um processo. Só que, hoje, com a mídia social, o cara acha que aquele cara, ele fica daquele jeito o ano inteiro. E ele não fica. E aí o cara leva aquilo como se fosse sagrado para a vida dele. Então, quando a gente fala buscar a morte, é isso. É o cara se entupir de coisa, levar o corpo ao extremo,
levar o corpo ao extremo, né? Enchendo de anabólico, enchendo de hormônio ali, tomando às vezes medicamentos para abrir brônquios, ou seja, medicamento de asmático, para aumentar a capacidade de oxigênio, de captar oxigênio. Dilatador. E aí você, sim, e aí você começa a ver que o cara usa de vários artifícios não naturais, ou seja, fora daquilo que é normal, para chegar em um lugar e assim, só que na verdade ele busca ele busca morrer bonito. Né? A diferença do anoréxico que morre vomitando, morre feio, não, ele quer morrer bonito. E se você olha para um cara desse e fala assim, cara, mas por que você usa tanto? Ah, eu prefiro morrer jovem e bonito do que morrer velho e barrigudo. Eu já escutei isso. É porque existe a intenção positiva por trás daquela ação. Né? Então, assim, o movimento da pessoa, ou seja, dentro da perspectiva dele, dentro da ideia, né, do movimento que ele está fazendo, ele tem certeza que está tudo certo. Porque para ele está tudo certo. E sim, vai estar tudo certo a partir do momento em que ele não extrapole entrando no espaço do outro. O espaço do outro, seja com agressão, seja com qualquer tipo de coisa que é do outro. Né? Ele fazendo Uhum. por si só, responsabilidade, né? Sua consigo. Agora, quando você entra no espaço do outro, aí a conversa muda. Mas se você olha, não existe para ele o espaço do outro. O outro que está no espaço dele. Ele, A visão muda. Sim? ele tá numa eterna. E é exatamente isso, ele tá é uma pessoa que está numa eterna busca. Uhum. E aí, agora, ouvindo vocês falarem, eu pergunto: será que realmente é uma busca pela perfeição? Ou ele estava querendo. O que é que ele está querendo? É exatamente esse o ponto. O que que essa pessoa está querendo buscar? É, e aí volta, né, fazendo uma análise do físico, onde está buscando ficar grande e forte, é bem nessa, é para se proteger. E aí, na verdade, ele está buscando. Até que ponto ele está buscando a perfeição e buscando a morte, né? Porque a perfeição não existe. Ou, na verdade, ele está tentando fugir disso de alguma forma. Sabe o que me veio agora? Vem mais uma coisa, tá? Eu fico grande para ser visto. Eu fico Uhum. bonito para ser visto. E às Hum, vezes ele está sendo leal a alguém excluído do sistema e faz com que ele olhe demais para esse ambiente. Ou seja, eu vou ficar muito forte, eu vou ficar bonitão porque eu quero ser visto. Só que ele mistura a lealdade com uma questão: eu quero ser visto pela mulherada, eu quero que a Aham. mulherada me admire, eu quero que os caras olhem para mim e paguem um pau pro meu corpo. Eu quero que todo mundo venha perguntar para mim como é que eu sou desse tamanho. Ou seja, quanto maior ele ficar, mais espaço ele ocupa, mais as pessoas vão ver. Só uhum, que nunca é o suficiente. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Porque a questão, ela tá inconsciente, né? Nesse caso, pode ter no sistema. Sim, e, sim. e aí, e aí agora, realmente, né? Quantos lugares ele quer ocupar? É um só? Pois é. Pois é. E tudo isso que a gente está trazendo são possibilidades, né? Porque existem infinitas, né? E só quando, né, a gente pega a questão especificamente e vai olhar ela no detalhe específico da pessoa em questão, vai se mostrar, né, o que é de fato. O que a gente está trazendo aqui são possibilidades diante do que a gente estuda, né? Do que a gente conhece, Sim. né? Que são as possibilidades que muitas vezes as pessoas podem estar assistindo a gente, não, mas não tem nada a ver, eu conheço a pessoa, é a situação XYZ. Sim, com certeza. O que nós estamos trazendo aqui é um espaço de debate, é um espaço de trocar ideias, né? De explorar o que pode estar acontecendo, né? Até para trazer para as pessoas assim possibilidades que tem muita gente que fica estarrecida e não consegue imaginar, nossa, o que será que é, né? Então aqui a gente nesse nosso espaço seguro, onde a gente
troca essas ideias é justamente a gente trazer o quê? O que que pode ser? Pode ser um monte de coisa. Né? Nada que a gente não está dizendo que ó, é isso, não somos, estamos sendo taxativos com nada. Aqui nós estamos trocando ideias relacionadas a possibilidades. E nem tem como ser taxativo, porque é caso a caso. A gente está falando de algo genérico. Nós estamos falando Sim, de forma genérica, e isso. ampla. Então, assim, são vários caminhos que podem chegar. E pode chegar lá e não ser nada disso. Ser uma outra Exato. coisa totalmente diferente. Mas o que a gente está trazendo é mais caminhos, vários caminhos de visões ali, de coisas que possivelmente pode ser, e que realmente, não do caso, mas pode ser de alguém que assiste aqui. Isso, exato, Anderson. É exatamente isso. Porque o que que pode acontecer? Pode ser que tenha uma pessoa que está presa nesse ciclo da busca dessa perfeição, só que no fundo ela pode ela pode estar com este incômodo de cara, pô, parece que eu tô indo buscar alguma coisa, mas é que eu nunca chego. E pode ser que justamente essa ideia que a gente está trocando aqui, a pessoa fala, porra, é o meu caso. Pô, será que eu posso trazer isso com um outro olhar? Lógico, a gente não está dizendo que não é para ir na academia, não é para não é nada disso. O que a gente está dizendo é o quê? Quem está fazendo isso por dor, porque existe algum Sim, nível sim. de dor por trás disso. Não pela aquela questão saudável aqui, a gente faz exercício, a gente também, né? Um corre, outro faz musculação, enfim, cada um faz o seu aqui. Mas por quê? Porque a gente sabe que faz bem para o corpo, e sim, faz muito bem para o corpo. Né? E não por para tentar tapar uma dor ou esconder uma dor ou ficar maior para ser visto, né? Seja lá por quem for que Sim. não está sendo notado, né? Até Sim. porque E até também vai porque ter, tem. Pode falar, G. até porque também vai ter o cara que, sim, é um armário de largo, mas tá lá no judô, jiu-jitsu, sei lá eu em qual arte marcial, e tá aprendendo a lidar com isso. Sim, Tá olhando para isso de uma outra forma, né? Porque tem diversas formas, dá para ir para terapia, dá para ir para uma atividade física, dá para ir para uma arte marcial. E aí daqui a pouco esse cara, que é um armário, tá lá, o cara se trabalha e tudo mais, não, o cara tem consciência. O cara pegou o problema que ele tinha, né? Trouxe para a consciência e está ali equilibrado, porque também não nós não estamos generalizando e não é todo mundo que, né, é forte exato, que tem que é problema. musculoso que vai sair batendo todo mundo. Não é É essa isso a aí. ideia, né? Nada a ver. Não. Não, até porque você Porque, pode pegar um gordinho no meio da rua e bater, que bate em todo mundo. exato, Tem. com Sim, até do certeza, com mesmo modo do certeza. baixinho revoltado que quer brigar, né? Então, Quer aparecer e quer brigar. pega o Ed Mota, agressivo do jeito que ele é. Então, e são essas questões, né, que estão conectadas. Agora, algum outro ponto interessante dessa história, né, que apareceu. Na verdade, eu descobri essa história porque a manchete que apareceu para mim foi inclusive de uma psicóloga, de uma terapeuta, eu não lembro o que era exatamente, de que ela comenta de que assim um monte de mulher se mostrando interessada pela pessoa. Eu descobri, eu falei, mas pessoa, que pessoa e tal. Aí que eu vi, eu falei, gente, era sei lá, mais de mil e poucas, né? Aí eu até fiquei pensando, falando, isso só pode ser mensagem montada para gerar, né? Para gerar engajamento, para gerar conversa e tal, não sei o quê, mas começou a aparecer de várias outras frentes. É verdade ou não é? Não sei, eu não fui investigar, não fui olhar. Mas e aí, né? Eu ia puxar esse mesmo assunto. E aí, né? Como é que fica isso, né? Pô, tipo, é o que a gente muitas vezes brinca, né? Será que é aquela síndrome da mecânica, né? Que, pô, não, eu quero pegar o cara, vou consertar ele, né? Ou seja, comigo vai ser diferente, né? Que pode Pode ser ser, uma, né? e pode ser também uma ligação de agressor e vítima. Sim, né? Porque não existe vítima sem agressor Eu e agressor preciso de sem um vítima, né? agressor. O Sim, cara olha e fala: é esse agressor que eu quero. É esse cara que eu preciso. Mas, né, até porque se a gente parar para olhar, quantos casos que já ocorreu do marido espancar a mulher, que é errado,
Claro. A polícia intervir e a mulher ir lá retirar a queixa e falar, não, eu amo ele assim. Uhum. E não se metam, né? Ele me bate, eu amo ele assim, não sei. Ela tá errada? Não tá. Se para ela não, se para ela não é um problema, Tá tudo certo. tudo certo, tá ali. Na relação deles eu não me meto. Mas aí você vê que ele é o agressor certo para a vítima que ela é. É o agressor certo para a vítima certa, até porque entra naquele ponto. Qual é o padrão de amor que Que a essas pessoa criaturas reconhece. tiveram? É isso aí. Sabe? Apanhou do pai a vida inteira. Acha que o apanhar é excesso de amor. E E ainda pede pronto, para né? bater. Achei um cara que me bate todo dia. Beleza, ele me ama, igual meu pai me amava. É, Sim, sim. Ou até mesmo cultura da mãe. Ver a mãe apanhar e a mãe cuidar do pai. Oh, meu pai e minha Também. mãe se batia, quer dizer, é uma forma de demonstrar amor. Opa, então, Tem. eu vou arrumar um marido igual meu pai. Isso aí. Isso, e muitas vezes de forma inconsciente, as pessoas nem sabem que Claro. estão buscando, né? Mas Claro. só por você ver o interesse por um cara agressor nesse nível é explícito. Para nós, para ela não, para ela só sente a atração ali, mas ela não entende o motivo. Mas para nós fica explícito que o quê? Ela, cara, ela tá procurando ali alguma coisa ali que falta para ela. Pode Uhum, ser uma uhum. imagem do pai, pode ser, enfim, diversas coisas aí. Alguma referência, inclusive também, né? Pode ser aquilo que a gente falou um pouco antes. Aqui também cabe a questão da lealdade, né? Talvez alguém do seu sistema também tinha relacionamento que era esse padrão, né? E a vida deu certo porque era um relacionamento nesse padrão. Então tá repetindo. Padrão e vai saber se não vem lá de trás, né? Às vezes é um padrão que já vem se repetindo a geração em geração. E a vida tem seguido assim, a vida tem dado certo assim. Então a pessoa também entende, né, na boa consciência naquele momento que esse é o certo, né? E um relacionamento que não seja assim, aí é uma má consciência para aquele sistema, né? E a pessoa muitas vezes não consegue, não dá conta, porque é diferente, é estranho, é perigoso, né? Quando não é naquele padrão onde a vida seguiu, né? E também tem as eu, mulheres que querem o risco, né? nessas horas eu sempre conto aquela história, né, aquela história de que às vezes tá na bosta, tá na merda, né? É aquela coisa do, aqui é quentinho, é É isso. confortável, né? É macio, é aconchegante, né? Enquanto o outro tá lá, não, tá ali, ó, apanhando vento, sol na cabeça, né? Frio. Não, aqui é confortável, né? É aquela coisa, a pessoa se acostuma com aquilo, acha que é aquela situação que aos olhos da grande maioria é ruim, é algo bom. Pois é, pois é. Antes abraçado com o capeta que eu conheço do que dar mão para um santo que eu nunca ouvi falar. É, pois é. Pois é. Até É porque eu porque sei como assim, é que ele vai agir e reagir. E eu vou isso, saber como exato. reagir de acordo com a ação dele. É o conhecido, né? O conhecido traz a Conhecido? segurança, né? Uhum. Sim, sim. E aí essa falsa segurança leva para lugares que muitas vezes é o fim à morte, né? Então, uma segurança nociva, tão nociva que custa uma vida. Ladeira abaixo. Uhum, uhum. A segurança, ladeira abaixo. A pessoa vai descendo e não vai nem percebendo, porque tá seguro. E é muitas vezes aquilo, né? Algumas vezes, assim, pessoas conhecidas, né, que vêm procurar, ou às vezes, né, colegas de colegas que falam assim, nossa, fulano não sei o que, tá num relacionamento tóxico, né? Como se diz, tá sempre num relacionamento tóxico e é um atrás do outro, que a pessoa tem dedo podre. Não, a pessoa ela tá seguindo a lealdade daquilo que ela entende que é o certo. E enquanto ela não tomar consciência de que o caminho pode ser diferente, ela vai continuar repetindo aquele padrão, até que ela dê conta de que pode ser Sim, diferente. E como que ela vai dar conta? Através do incômodo. Tem gente que aceita o incômodo, né? Igual ele comentou que tá lá na merda, mas tá bom, né?
Ou a pessoa fala, porra, não vou ficar aqui na merda. Vou sair daqui. Mereço algo Sim. melhor, né? Posso ter algo melhor do que isto. É porque transgredir é difícil, né? Sim. Transgredir te leva a assumir consequências que muitas vezes você não está disposto a pagar. Uhum. Então, sair de um padrão te leva a transgredir. Transgredir te leva a ter consequências. E uma das consequências é ser excluído entre aspas, porque você nunca é excluído, mas ser excluído do meio, do ambiente que você é, do sistema que você tem. Então, teu pai, de repente, você transgride e teu pai toma era para você e fala, não concordo, nem fala mais comigo. Né? Pois é. E dá trabalho, Mas, né, Nelson? Porque o transgredir, vamos lá, trazendo para tua linha, né? Tu trabalha nessa questão da musculação, do fortalecer, do trabalhar o corpo, né? E o transgredir passando por uma, né? Eu gosto de trazer cenas visuais, né? Que tu consegue visualizar. E aí o transgredir é exatamente isso, é tu ir lá pro teu treino da academia, botar lá, tu tá lá acostumado a fazer supino com 20, e daí tu vai botar 40. Dói, incomoda, né? Ah, eu vou fazer aqui minha sériezinha com 20, né? É muito mais fácil ficar no comodismo. sim, Dobrar, depois fica uma semana dolorido, né? Não consegue, né? Não consegue levantar o braço, não consegue levantar a perna que tá dolorido, né? a transgressão ela ressoa, né? Uhum. Sim, e é fato. Você pode ver, ninguém quer, vai, ninguém quer pagar o preço da transgressão. Não importa qual seja. Ninguém não. Não vou tirar o com ninguém. Algumas pessoas não querem pagar o preço da transgressão. Por quê? É isso. É complexo. Dói. Ressoa. Me faz sempre buscar o si. Se eu tivesse continuado lá, não estaria dessa forma. Se, então, sabe, te faz repensar um monte de coisa. E uma coisa que eu falo é assim, a partir do momento que você pisa fora da bolha, não tem como voltar mais. É. Porque a partir do momento que você pisou, já transformou. Não volta mais. Você pode tentar, mas não vai ser mais a mesma bolha. Então, é difícil. E quem está disposto, né? E quem está disposto? Quando a gente fala isso, nesse sentido da transgressão, é justamente isso. A pessoa, ela se perceber e entender que qualquer situação desconfortável tá pedindo para ela uma atenção, tá pedindo para ela um olhar, porque o que é bom, o que é legal, efetivamente legal, não lhe gera incômodo, Sim, né? Então, assim, se em algum nível, seja de sentimento, seja de dor corporal, seja de qualquer coisa assim que está gerando muito desconforto e desconforto contínuo, repetidamente, né? Não só contínuo, mas de forma repetida. Sim, é um pedido de atenção para que você possa transgredir, para você sair desse ciclo de repetição. sim. É, é, é aquela questão, né? Eu vou fazer igual o Roger, vou trazer para um aspecto mais tangível e palpável. É como se você treinar e a dor que você sentir não for muscular, é articular. Só que você olha e fala, não, mas eu sempre treinei assim. E aquela dor incomoda, aquela dor machuca, inflama, você fica uma semana treinando sem treinar, volta. Ou seja, aquela dor é uma dor que não é normal. É uma dor que não era para estar ali. Só que você encara e fala que é. Você acredita, você impõe na sua cabeça que é. Agora, quando o cara realmente se incomoda com aquela dor, ele vai buscar uma outra opinião. Ele vai buscar um outro caminho. Alguém olha para ele e fala: não, o movimento está errado. O Sim, movimento é dessa forma. E aí aquela dor articular passa, ele começa a sentir a dor muscular. Ele fala: caramba, eu nunca senti essa dor. Essa dor é diferente.
essa dor me dá uma outra função, essa dor me deu um aspecto diferente de física, me deu uma resistência de... Opa, então sabe, a transgressão, é que a palavra transgredir, ela traz uma conotação negativa, né? A palavra, mas a transgressão ela é positiva, pelo Uhum. sentido de que eu me libero de uma dor que me atrapalha, uma dor que não deixa eu evoluir para buscar uma outra tipo de dor, Para ir por que é a mais, dor para da você evolução. conseguir ir por mais, exatamente, para ir para a evolução, ou seja, você vai evoluir quando você Sim. ajustar isso, né? Então, então E, é essa que é a pergunta legal de se fazer, né? Dessa coisa que você está trazendo assim, tá? Essa dor que eu estou sentindo, ela está me levando para o mais ou ela está me mantendo no menos? Essa pode ser uma reflexão que se faça, né? Porque quando Ela você tá me começa a fazer impulsionando ou ela tá me travando? exatamente, porque você vai começar a fazer uma atividade física, principalmente quem está um pouco mais sedentário, ou mesmo quem já treina há algum tempo, ficou uma semana, né? Foi viajar, saí de férias, não quero pensar em atividade física, fiquei uma semana, 15 dias sem treinar. E volta a treinar, vai sentir um dolorido. Aí você sabe que aquele dolorido é o dolorido que está te levando para o mais. Diferentemente do sim. que você trouxe há pouco, né? De que é uma dor. Porque você acreditou que era positiva, mas na verdade é uma dor que está te lesionando. Então, existe essa diferença. Então, assim, isso está te levando para o mais? Está te potencializando? Ou ela está te travando e te afastando cada vez mais de onde você quer chegar, né? E aí, linkando com aqueles dois casos, a gente pode olhar pelo seguinte: eu uso toda. Eu tento buscar um corpo perfeito, eu tento para esconder uma dor. Para isso, não, e não para transgredir a dor, Não. para esconder uma dor. E assim, tudo aquilo que é reprimido é igual bolor. Você reprime ali, ele é pequenininho, mas quando ele começa a fazer incomodar, como você vê, já tomou tudo. Tá Sim, gigante. sim, exato. Então, e aí chega nesse ponto. Então, vulnerabilidades, traumas, medos, insegurança, o cara vai escondendo por trás daquela carapaça, daquela armadura. Só que quando alguém toca no calcanhar do Aquiles, o Aquiles explode. Sim, sim. E isso que a gente gosta de trazer para as pessoas, gosta de dividir, que faz parte do nosso dia a dia, né? Num dos aspectos que a gente faz, o que a gente ajuda as pessoas, justamente aquelas que estão sentindo algum tipo de desconforto, de dor, ou algo que não está legal na sua vida, e a pessoa quer melhorar, né? Aí que a gente consegue efetivamente para quem quer olhar para isso, né? Para quem tem coragem de olhar, porque precisa ter coragem para olhar, para você fazer a boa transgressão, que é dessa que a gente está falando, né? A transgressão que vai levar você para o mais, que vai levar você para o crescimento, que vai levar você para a sua evolução, que é isso que a E gente. ninguém pode falar. E ninguém pode Isso, falar para você qual que é, porque isso parte de dentro. O que você pode buscar pessoas que possam te ajudar a enxergar, exato, te ajudar a ver. Agora, se alguém olhar para você e falar assim, não, faça isso aqui que você vai ver, vai dar bom, vai dar certo. Esquece, corre, foge, foge, porque o cara vai te enfiar vai afundar você mais ainda onde você está. Então, é algo que tem que partir do interno. É algo que tem que partir do interno para o externo. Ou seja, cara, tá me incomodando tanto. Só que assim, eu não sei o que tá me incomodando. Pô, vou procurar alguém que ajuda a encontrar esse caminho. exato, Olha, eu consegui ver para onde eu tenho que ir. E agora eu vou. Agora, foge. Guru que fica te dando fórmula mágica, foge, foge, corre. exato, É melhor ficar exato. onde tá. Exatamente. As poções mágicas, né? Pode Ah, pirim-pim-pim. É traga o uma seu amor de jornada. volta em 7 dias. É uma jornada. É uma jornada. Né? É uma jornada. Então, Sim, eu tive um pequeno problema aqui, ó. Nós estávamos falando em dor, eu caí, Sim, então, vamos lá. Mas não machucou. caí, não me machuquei.
Voltei, É isso aí. né? Perdi esse raciocínio do Anderson, né? Você vê no Mas ele, gravado. Tô aqui. mas ele trouxe de forma sensacional aí essa analogia da questão da dor e da gente fazer essa transgressão da transgressão para o mais, né? De melhorar, que era isso que eu estava falando, que é o que a gente também faz, né? De ajudar as pessoas, né? Quem tem coragem, quem deseja efetivamente mudar o seu status quo, porque é algo que está incomodando muito, seja em qual âmbito da vida for, né? É isso que a gente vai ajudar a colocar luz, para que a pessoa possa caminhar em segurança naquele caminho, porque é algo desconhecido. Eu falo até mais, não é nem mudar, é transformar, né? Porque Isso. muitas das coisas são nossas, né? Uhum. Como a gente sabe, que tem coisas que nós temos que aceitar que são nossos e só que eu não posso, eu não preciso fazer isso, mas eu posso transformar isso. Eu posso transformar uma insegurança em uma segurança. Eu posso transformar uma fraqueza em força. Eu posso transformar uma dor em algo que me ponha para frente. Então, é uma transformação, né? Porque quando a gente fala mudar, as pessoas acham que, eu não vou ser mais aquele cara. Não, você vai continuar sendo aquela pessoa. Esquece, você vai continuar. A diferença é que você vai ter ações diferentes. Isso aí. É essa a questão. Exatamente. Exatamente. É, exatamente essa questão da mudança, né? Tava agora mesmo uma cliente reclamando das questões familiares dela, né? E aí entra naquele ponto de que o quanto, aí foi o que eu perguntei para ela, tá, o quanto tu tá disposta a mudar? Porque se tu continuar fazendo a mesma coisa que tu faz, Agora ele congelou. Agora congelou. Agora ele congelou. Uma hora ele virou camaleão, outra hora ele aí caiu, agora ele faz uma coisa congelou. na internet deu uma travada aqui, eu não sei nem se vocês me Aí, ouviram. eu só ouvi você falar para sua cliente que se ela ia mudar. É isso aí. Então, é, o que eu tava dizendo é exatamente isso, que para sair desse padrão da dor, né, ela precisa mudar o padrão dela. Se ela continuar fazendo todo dia a mesma coisa, ela vai seguir no mesmo enrosco, Sim. né? Precisa dar um passo diferente, precisa tomar uma atitude diferente. Exato. Para você, o Robson que corre, para quem treina, existe uma coisa chamada periodização. O que é a periodização? Nada mais é do que estímulos diferentes para que você não entre em uma estabilidade, em uma adaptação. Uhum. Por quê? Quando eu me adapto, fico confortável e eu não evoluo. Isso. Exato. Agora, quando eu tenho uma periodização, eu tenho estímulos diferentes em períodos diferentes que vão me tirar do ambiente adaptado, vão começar a me incomodar e assim, só que eu vou evoluir. Então, eu não, a mesmo movimento não gera resultado. Ele gera um pequeno curto, ele gera um momento. Depois, ele só te mantém no mesmo lugar, né? Agora, quando você encara esses desafios diferentes, né, não importa se é na atividade física, no trabalho, não interessa. Se você encara desafios diferentes, principalmente aqueles que você se vê vulnerável, que você se vê mais ali, não se diria tão vulnerável, mas menos capaz, melhor ainda, porque aí você vai transformar aquela menor capacidade em uma capacidade. Sim. Agora, se eu ficar no mesmo modus operandi, ela vai continuar, eu vou continuar menos incapaz, não vou ir para onde eu queria, e cara, aí eu vou ficar reclamando que é culpa do governo, culpa do fulano, ciclano, do meu chefe, da empresa. É aquilo que eu costumo dizer para as pessoas mais conhecidas, aqueles que me conhecem, falam assim: a culpa é minha, eu vou botar ela em quem eu quiser. Então, Essa frase é ótima.
A culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser, então aí tá tudo certo, né? Mais fácil do que assumir a responsabilidade pelo que é seu e você fazer o que precisa ser feito, né? Sim. Exatamente. E aí, pessoal, não sei se você tem mais alguma coisa a dizer ou não. É isso que a gente fez. O que a gente fez? A gente saiu da nossa bolha. Exato, exato. A gente está aqui fazendo o quê? Gerando conteúdo diferente, fazendo algo diferente, entrando numa zona de desconforto Exato, exato. e nos colocando à mostra no nosso novo canal. Isso aí, exatamente. Onde a gente vai trazer aqui recorrentemente assuntos, questões, o que tiver rolando na atualidade, com aí um olhar divertido, descontraído, para a gente poder aí bater um papo aí com as pessoas que realmente buscam um novo olhar, uma nova perspectiva e até se beneficiem, né, que estejam buscando aí alguma ajuda, uma nova perspectiva aí. Às vezes a gente vai falar Sim, mais até, sério, às vezes a gente vai falar mais descontraído, às vezes a gente vai aprofundar e vai entrar numa linha falando de constelação, padrão familiar, padrões repetitivos, dores, desconfortos, e que é o que nos liga, né? Afinal de contas, somos mosqueteiros, estamos em batalha. Mas ao mesmo tempo são homens bem comuns, né? ser comum é bom. Exato, exato. Oh, pelo menos a gente É, não sai é, matando é, a é. mulher. Pois é. Tá vendo? Aí você olha, né? O cara vai, se enche de bola, se enche de tudo, fica monstrão. E aí olha pro lado gordinho de Ferrari, com a loirona do lado, cavala. E ele ali, de Fusca ainda, porque ele gasta todo o dinheiro no anabolizante. Pois é, pois é. E principalmente isso, né? A gente É, também vai ter os nossos momentos quinta série que eles são bem saudáveis. sim, sim. Isso pode até gerar, de repente, a gente não sabe. A ex-namorada tá namorando um cara que é mais gordinho e ele era sarado e ela não. Então, sabe, traiu ele com um cara E, gordo. pois é, vai saber, né? Vai saber o que ocorre nos Porra, bastidores. eu que ralando, gostosão, você me trai com um cara gordo. Então, sabe, Pois existem é. vários fatores. Mas você trouxe é isso. A gente vai sempre falar de assuntos que estão em pauta e com visões totalmente abertas, porque eu acho que quanto mais ramificações temos os assuntos, melhor fica. A gente tem uma visão ampla do mundo e não uma visão tão restrita, Isso né? aí. Então, é isso, para isso que serve essa conversa, é abrir a visão para o mais. Maravilha, senhores, é isso aí. E até a próxima para todos. Até a próxima. Show, Valeu! até.